Graça e paz. Deus, quando Ele criou Adão e Eva e os colocou ali no Jardim do Éden, Deus deu mandamentos para eles, para que eles pudessem guardar e obedecer aquilo que Deus havia dado para eles fazer. Mas nós vemos que eles caíram, desobedeceram e foram expulsos do Jardim do Éden. Mas Deus prometeu para eles que da semente da mulher haveria de nascer um que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente, mas essa lhe feriria o calcanhar. E nós vemos que no decorrer de toda a história da humanidade, o homem sempre viveu em desavença, guerras, tribulações, angústia e tristeza, porque o homem sempre desobedeceu e sempre ficou distante de Deus, porque Deus então separou, chamou Abraão de Ur dos Caldeus, para que ele fosse para uma terra que Deus havia de mostrar para ele, e ele obedeceu e ouviu a voz de Deus, e foi para onde Deus estava guiando ele, e nós vemos que Deus prometeu para ele um filho, e que nele seria bendita todas as famílias da terra. Então nós vemos que nasceu Isaac, veio também Jacó, veio os 12 patriarcas, os filhos de Israel, foi para o Egito, sofreu ali cerca de 430 anos ali no Egito como escravo, mas Deus havia dito que eles passariam por isso, mas ele os tiraria de lá, e Deus os tirou de lá e colocou diante deles como capitão Moisés, que os dirigiu através daquele deserto. E o próprio Moisés prometeu para o povo de Israel, dizendo que Deus haveria de levantar um profeta semelhante a ele, que era para o povo de Israel ouvir e obedecer aquele profeta que Deus haveria de levantar, e todo aquele que não obedecesse seria extirpado da tribo, ou seja, do meio do povo de Israel. E nós vemos que levantou-se os profetas, Deus através deles prometendo sempre que haveria de vir o Messias, que seria o Salvador, que seria o protetor, que seria aquele que haveria de apacentar o povo de Israel e toda a humanidade, conforme Deus havia prometido para Abraão. E nós vemos que quando chegou o tempo de Deus, nasce o Senhor Jesus Cristo lá em Israel, em Belém da Judéia. A promessa, a profecia cumpre-se ali em Belém, ali onde é o nome, a terra do pão. Jesus nasceu ali em uma manjedoura. O povo de Israel esperava um general, um capitão, um rei poderoso que haveria de guerrear as suas guerras e tomar de volta o poder a Israel, que estava debaixo então do poder de Roma na época. Mas o Senhor Jesus, ele não veio para guerrear da forma que o povo de Israel estava esperando. Ele veio guerrear contra as trevas através do amor, da fidelidade, da sua santidade e obediência ao seu Pai, o Deus eterno que o enviou. E o povo de Israel não entendeu, não compreendeu o que o Senhor Jesus pregava e ensinava para eles. E nós vemos que conforme o Senhor Deus já havia profetizado através de Isaías no capítulo 53, que o Senhor Jesus haveria de nascer o Messias, mas ele seria humilhado, ele seria rejeitado, ele seria maltratado, ele seria esmagado. Assim aconteceu com o Senhor Jesus. E nós vemos que o Senhor Jesus foi levado até a cruz do Calvário, e ele foi ali esmagado realmente, a tua carne foi rasgada, mas nem um osso foi quebrado, conforme a Bíblia diz que não haveria de ser quebrado. Mas o Senhor Jesus então, ele derramou a sua vida, derramou seu sangue ali na cruz do Calvário, e Deus aceitou aquele sacrifício perfeito, e novamente Deus resgata a humanidade para si. Então nós vemos que em João capítulo 1, a Bíblia diz que ali o povo de Israel, para o qual Jesus veio, eles o rejeitaram, eles não o receberam. Mas no versículo 2 do capítulo 1 diz o Evangelho segundo escreveu João, está escrito assim, que mais todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que não nasceram da carne e da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo cumpriu nele o sacrifício perfeito. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e apresentou-se aos seus discípulos, dizendo: é-me dado todo o poder dos céus e na terra. E ele disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. Então Deus não deixou a humanidade à sua própria sorte. Não, Deus deu um resgatador, Deus deu um salvador, Deus deu um libertador. E todo aquele que aceitar e receber e crer no sacrifício do Senhor Jesus Cristo e arrepender dos seus pecados e confessá-los a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, ele será salvo, ele será então ligado
direto a Deus, porque o seu nome estará escrito no livro da vida do Cordeiro. Você terá então direito de morar na cidade santa por toda a eternidade com Deus, porque aqueles que recebem e aceitam Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ele se torna filho. Filho significa herdeiro. Nós somos herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Todo aquele que crê, todo aquele que receber Jesus como seu Senhor e Salvador, morará com Deus por toda a eternidade. A Bíblia diz isso, é promessa de Deus, e Deus não mente. O que Deus promete, ele cumpre. Deus é o mesmo, ele não mudou. Jesus Cristo é o mesmo. Hebreus capítulo 3, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E hoje o Senhor Jesus te chama: filho meu, dai-me o teu coração. Entrega hoje a tua vida para o Senhor Jesus Cristo. Receba Ele como seu Salvador neste momento. Creia nas Escrituras, creia na Palavra de Deus, creia nas profecias, que hoje se cumpre as profecias bíblicas que o próprio Cristo disse, que no fim dos dias aconteceria nações contra nações, reino contra reino. E nós vemos que o que acontece em nossos dias. Nunca teve tantas guerras, tanta tristeza, tantas iniquidade, tantas tribulações, tantas mortes, como nós vemos nos dias de hoje. A humanidade aumentou, sim, aumentou, mas o pecado tem transbordado a taça, e a ira de Deus está para cair sobre essa terra. E bem-aventurado é aquele que crê nas Escrituras, aquele que guarda as profecias da Bíblia Sagrada. Bem-aventurado é aquele que dá ouvido à palavra de Deus. Dê ouvido hoje à palavra de Deus. Entregue a sua vida para Ele hoje, para que você possa viver uma vida em abundância e uma vida de esperança de que um dia estará com Deus na eternidade. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus continue falando ao seu coração através do seu Espírito Santo. Leia a Bíblia Sagrada, leia o Evangelho segundo escreveu João, leia a Epístola de Paulo aos Romanos, peça a Deus direção e entendimento, e Ele vai te dar discernimento da sua vontade na sua vida. O primeiro passo é: entrega a tua vida nas mãos do Senhor, arrependendo dos seus pecados, confessando os mesmos a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, e você será salvo. A Bíblia diz isso. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então entrega a sua vida, esteja em Cristo Jesus, e nenhuma condenação haverá sobre você. Deus abençoe, obrigado por assistir, em nome de Jesus, seja abençoado. Amém.